lá, Pedro, que eu tenho uma curiosidade muito boa. Quando a gente chega lá na Jacaré, mesmo antes da reforma, que hoje em dia lá parece uma concessionária, né? Tá bem bonitona. Outro ar, não parece uma oficina mecânica. A gente sempre viu muita limpeza, muita organização, o chão sempre limpo, os mecânicos sempre limpos, as ferramentas organizadas. Essa filosofia vem de onde? Vem de quem? De você, do seu pai, do seu avô? Como é que nasceu isso lá? Eu acho que eu herdei do meu pai, e por ele ser da época do automobilismo, né? E sempre que a gente vai em competições, as equipes são muito organizadas, os mecânicos uniformizados, as ferramentas, é tudo pensado em competir, em otimizar, né? Tudo tem que estar muito no lugar pragmático para não perder tempo procurando ferramenta. Então a oficina sempre teve esse aspecto diferenciado, limpo, organizado. E quando eu entrei, eu quis aguçar mais isso, né? Então eu dei uma calibrada ali, vamos organizar mais, que eu já tive as experiências fora do Brasil, em equipes mais modernas, equipes de Fórmula 3, por exemplo, Stock Car ou algo nesse sentido, e captava várias ideias e implementamos na Jacaré. E funcionou muito bem, principalmente na época que eu trabalhava sozinho, né? Eu e meu pai, né? Não podia perder tempo indo na ferramentaria, procurando, errando chave. Então a gente começou a montar aqueles módulos, né? O ferramental todo em berço, Sim, as cortado bancadas. em laser e tudo. E acaba que eu sei de cor aonde está cada ferramenta. E eu sozinho trabalhando, às vezes estava segurando uma peça, abria a gaveta com uma mão, já sabia onde é que estava, pegava o número certo da chave e tudo. Então acho que vem muito do automobilismo e eu herdei isso do meu pai, né? Ele Isso, sempre foi um cara muito organizado. isso para o cliente é muito legal, porque a gente chega lá, a gente vê um nível de organização diferente. Não parece tanto como uma oficina comum. Acho que isso pode até gerar um pouco de medo em quem leva um carro mais básico lá. E aí fala, pô, acho que se eu trouxer meu carro aqui, o cara vai arrancar o meu olho aqui, pô. Como é que você lida É, com isso aí isso? acontece. Isso acontece. Tem muitos clientes que falam, agora já não é mais para mim, a oficina, por conta do nível de estrutura que tá ficando. Não tá, eu acho que tá longe ainda de chegar no que eu imagino de estrutura. Eu acredito que nos próximos anos, vocês que são frequentes lá, vão acabar vendo muita evolução, muita diferença. Mas os clientes comentam isso, pô, não é mais para mim e tudo, mas acabam continuando frequentando lá. E o que mais impacta, eu acho que é porque tem muita história ali dentro, né? São Sim. 3 gerações, 40 anos. Aí tem a parte do mini museu, que chama muita atenção. E é legal de ver o brilho nos olhos dos clientes quando entra e fica assim, pô, que diferente. Nunca imaginei que tinha uma oficina assim em Brasília ou algo nesse sentido. É essa pegada mesmo que acontece quando a gente chega lá. Eu também tenho uma pergunta sobre o seu atendimento lá também. Eu, como seu cliente, uma vez eu levei meu carro e você, não só parte mecânica, que é, a gente leva na oficina para o cara olhar lá suspensão, roda, motor e tudo mais. Você identificou um problema no sistema de som do carro. Você falou, ó, tal e tal alto-falante do carro não está funcionando. Então eu vejo que é por padrão seu avaliar não só a parte mecânica que o cliente te relatou, porque eu não tinha percebido. Ao meu ouvido, eu não tinha percebido isso. Eu acho que você no teste de rodagem, alguma coisa, o som estava ligado, você percebeu isso? Ou você faz isso por padrão em todos os veículos? Hoje a eletrônica embarcada nos carros nos permite acesso a muitas informações dedicadas, detalhadas. Eu tenho um ouvido bem aguçado por conta da época de competição, né? Então, pô, o carro começava a ter um barulho diferente, a gente já tinha que ter essa percepção, comunicar a equipe, fazer algum reparo para evitar uma quebra. Então, isso é um diferencial que eu acredito que me auxilia bastante nos testes. Mas a gente tem um padrão de fazer varredura eletrônica. E quando eu entrei com o scanner no carro, né? O famoso scanner ou o aparelho, como as pessoas chamam, aí na hora que ele me deu o protocolo, tinha uma falha no alto-falante traseiro. E aí tinha um histórico do carro ter sofrido um Sim. acidente, né? E ali a gente já, pô, se tá gerando uma falha aqui, vamos investigar. E quando ia lá, colocava o ouvido e não funcionava. E não é porque ele não tá tocando que é o alto-falante o problema, né? Então fez uma desmontagem, diagnóstico, viu que toda a alimentação e tudo chegava e que realmente na hora que aferia o alto-falante ele tava com problema. E aí nós Então, condenamos. aquela situação me agradou bastante, que foi algo que eu não relatei, você já me chegou apresentando isso aí, me apresentou a solução por parte sua e também me apresentou a solução, porque como foi para uma garantia da própria concessionária que aconteceu um acidente com a minha esposa, você falou, pode levar na garantia também para eles poderem reparar a situação.
Então você não tentou puxar para você como se fosse um benefício para aumentar a coisa. Você me propôs consertar com você, levar lá, mas me mostrou onde estava o problema. Perfeito. A gente até teve um caso bem legal de um cliente que levou o carro para revisão. Nesse protocolo, a gente viu algumas falhas que, pós-revisão, poderia acender uma luz no painel. E aí nós seríamos responsabilizados por isso. E tem o freeze frame, que chama. Você clica na falha e ela dá o dia, hora, minuto, segundo, velocidade, temperatura, dá todos os parâmetros daquele momento. E a 3.000 quilômetros aquilo tinha acontecido, uma falta de pressão de combustível. E poderia ser grave o problema pós-revisão. E o cliente fala, meu carro não tinha esse defeito. Então eu mandei para ele, cara, 3.000 quilômetros atrás, registrou esse problema, deu uma falta de pressão de combustível e tal, aconteceu alguma coisa, você sentiu algum sintoma no carro, me conta sobre isso. E aí eu falei a quilometragem. Aí ele, Pedro, como é que você conseguiu ver isso? Eu falei, não, aqui no equipamento me mostra. Aí ele falou, porque nessa quilometragem o meu carro teve uma pane seca. Ele tem uma vida muito corrida. E ele falou, cara, eu não tinha tempo para parar para abastecer, nem olhei para isso. Eu só tocando minha rotina, o carro acabou o combustível na estrada. Aí, então tá explicado, foi só uma pane seca, eu posso ficar tranquilo aqui, então beleza. Ele, pô, fiquei impressionado com o nível de detalhismo e até onde vocês podem chegar. Muito obrigado por isso e me mostra que vocês de fato estão fazendo uma revisão no meu carro. Então foi um caso bem legal. Pedro, pensando aqui, a gente batendo vários papos aí, eu vejo que muitas das atitudes que vocês tomam na oficina preza mais o nome e a marca do que o dinheiro. Isso, na sua experiência que você vem carregando, ajuda ou atrapalha nas contas no final do mês? Atrapalha, com certeza, né? Pô, a gente acaba sendo afetado por isso. É um cuidado que nós temos com o nome, né? Por um legado da minha família de 40 anos e eu quero que isso se torne mais 40 e mais 40. Não sei se eu vou colocar mais gerações no mundo, mas eu pretendo criar uma história muito bonita enquanto eu estiver fazendo a gestão desse negócio. E prejudica porque tem situações que a gente avalia e fala, cara, retém isso daí e deixa passar e vamos resolver da melhor maneira possível por buscar uma boa satisfação. Só que tem até os casos de clientes que abusam muito disso, né? Sim. Entendem isso de forma errada e querem abusar desse cuidado. Então, por isso que a gente registra muito tudo, tem equipamentos para ser muito minucioso, para nos resguardar e também poder provar quando for um problema. Tipo, esse caso, cara, tem um problema aqui, como é que você quer resolver? Aqui tá o orçamento da nossa parte, mas pela entrevista com o cliente, você tinha me relatado que teve um acidente grave com o carro, né? E foi justamente naquele lado. Sim. Então, era uma situação que o seguro deveria cobrir, fazia parte do acidente e aí assim foi feito. Então, te gera uma economia, você fica satisfeito e mostra que o nosso trabalho está sendo bem executado. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que passou para você, não sei se foi por osmose ou se foi uma lição dada mesmo pelo seu pai ali. Na oficina, a gente vê lá certificado desde 1900 e bolinha, né? Tipo, eu tava nascendo, seu pai tava fazendo um curso de ABS. Eu aprendi a andar, o Jacaré tava fazendo um curso de amortecedor da Cofap. Entendi. Então, assim, a gente vê que na época do seu pai ali, que está documentado, ele já buscava bastante conhecimento, bastante inovação para a época. E hoje você faz isso. Você acha que você trouxe isso por conviver com seu pai ou foi uma coisa ensinada mesmo, uma lição tomada por ele? Ele é o meu grande exemplo. Meu pai é um exemplo para mim em todos os sentidos, principalmente no aspecto profissional também, né? Não só no papel como pai, né? Eu admiro ele como um profissional e eu via isso, né? Chegava à oficina antigamente, eu acho que vocês não frequentavam essa época ainda. Quando vocês chegaram já estava um pouco diferente. Mas tinha uma parede inteira com esses certificados e quando eu entrei foi um pedido que eu fiz para tirar, até chateou ele um pouco, que ele achava importante mostrar isso para os clientes e é importante, mas eu precisava daquele espaço para outra situação. E eu segui esse exemplo e para a gente continuar tendo manutenções no nível que nós entregamos, com a qualidade que nós entregamos, sem buscar novos conhecimentos, novas tecnologias, novos aprendizados, a gente não consegue manter. Aí vai começar a entrar na zona de conforto e vai começar a ser uma oficina comum, que erra diagnóstico, que lesa o cliente, oculta, troca peça que não precisava, errou o diagnóstico e o cliente que paga. E por nós confiarmos tanto no nosso diagnóstico, no nosso profissionalismo,
E erros acontecem, quando a gente erra, a gente arca, que é o que lesa o caixa no fim do mês. Mas se a gente errou, a gente traz o problema para casa e vamos resolver onde é que a gente errou. Ao invés de inventar uma historinha bonita e falar, ó, não é porque isso aqui também estava estragado e tal. A gente de forma alguma faz isso, por mais que a gente pague caro. Entendi. Outra coisa que eu acho interessante são suas redes sociais. Você compartilha muito o seu dia a dia na oficina, os problemas, as soluções. Você acha que você compartilhando ali as suas soluções e tal, você está aumentando a sua concorrência, te prejudicando, ou só está melhorando a sua situação daquela forma? Bom, eu faço isso de uma forma natural, sem pensar no se é bom, se é ruim, o que é. Mas eu tenho um propósito de modificar o meio da reparação, mostrar como é o nosso trabalho. O mecânico tem a má fama de ser mecânico, de enganar os clientes. A gente tenta ser o Famoso mais marreteiro. transparente. Marreteiro, faz as coisas muito no achismo e eu gosto de mostrar soluções que o mercado tem para que outros mecânicos assistam e inspirem nisso. Não que eu sou uma referência nesse ponto, mas pô, você chega numa oficina e vê o cara apertando a roda até hoje com pneumática, pô, isso é inaceitável para o nosso momento, né? Hoje você tem torquímetro a R$ 10 aí no mercado, chinês, mas tem que ser um torquímetro para roda, um torquímetro para vela, cabeçote, coisas específicas. E eu quero, por eu querer modificar o mercado, se eu só falo sobre isso, a maioria, se entrar ali no TikTok, que é a plataforma que mais tem intriga, né? Eu faço há 25 anos sem essa porra e funciona. Não precisa nada disso, é mecânico Nutella, que foi a fama que eu peguei. Mas eu não tô nem aí pra isso. Eu só quero que eles entendam que tem ferramental pra tudo. E aproveitando o que você falou, eu como cliente leigo, qual que é a diferença do torquímetro para uma chave normal aí? Porque para mim é a mesma coisa, né? Certo, é. Bom, então, se muitos mecânicos apertavam parafusos, porcas, o que for no carro, entendam que tudo tem um torque especificado. Tem uma literatura do veículo e a engenharia fala, ó, para tal parafuso aperte com tantos newtons ou tantos newtons mais tantos graus. E quando você não tem um equipamento como o torquímetro ou um disco de transferência ali, né, transferidor, que marca os ângulos, você aperta além, estraga, né, o componente. Uma roda, por exemplo, que é algo extremamente comum. Na hora que você é mais preciso, o parafuso não sai. Sim. A chave, você faz muita força, roda a cabeça, porque apertaram com um torque. Esse é o famoso espanar. Espana a rosca ou espana a cabeça do parafuso, né? Você vai tirar e fica no prego por isso. E foi porque apertaram com um torque excessivo. E quando você tem o torquímetro, você programa ele lá na quantidade especificada pelo fabricante e aquilo lá você sabe que vai funcionar bem. Voltando ali, eu acho que compartilhar conhecimento na rede social não aumenta a concorrência do seu nicho. Porque quem quer fazer, procura informação e faz. Não é o seu vídeo no YouTube que vai ensinar um outro mecânico a fazer um reparo numa bateria ou em alguma coisa específica. Eu acho super válido você fazer isso para a filosofia que você traz, da onde que você quer mostrar para essa nova geração que ser mecânico é uma profissão da hora. Para você converter o cara que quer ser um youtuber a ser um mecânico, entendeu? Eu acho que traz mais essa vantagem do que a desvantagem de, eu tô mostrando o segredo aqui. Eu acho que isso não existe, não. E Gustavo, pô, a gente nunca bateu um papo a respeito sobre uma situação. Você tem um carro que eu não atendo, né? Sim. É uma marca que eu não atendo. Então, para quem tá assistindo, lá na Jacaré nós não atendemos a linha francesa, mas é por opção, não é porque o carro é isso ou aquilo. Mas o perfil de cliente que consome a marca ou aquele produto em si, baseado em números para Jacaré, não é interessante atender essa marca. E a primeiro momento você entrou em contato, eu falei que não atenderia e tudo. E eu fiquei curioso para entender, cara, você insistiu em ir, você conseguiu me convencer a fazer a manutenção, sabendo que eu não gosto da marca e que eu faço a manutenção até com uma certa raiva, né? Sim. E eu fui super transparente com você. Falei, Gustavo, não gosto, eu não atendo, não faço. E você, não, mas bicho, você tem que fazer. Por que você fez isso? Foi indicação. Porque foi assim, naquele ano eu sofri um acidente com o carro e a seguradora da pessoa que teve a culpa indicou a MVS, ali em Taguatinga Norte. Certo, que até já me patrocinou nas coisas. Isso. Aí eu levei o carro lá, ele reparou, o carro tava
bem de lataria, um carro assim, aí ele, só que com problema da corrente, que é um problema desse motor THP normal. Então, quando você dá partida no carro, é um barulho feio, né? Parece que eu atropelei uma Twister e ela ficou presa lá dentro. Aí o dono da MVS, que ficou meu amigo lá também, falou: Cara, por que você não leva esse carro para consertar? É um carro tão bom, confortável e tal, com um barulho feio desse, não sei o que. Aí eu comentei com ele, falei: Ah, eu até tô pensando em levar numa oficina especializada em franceses aqui, né, em Taguatinga e tal. O cara, não, pô, para com isso. Eu tenho alguns carros aqui, eu levei um carro lá para consertar um problema no painel, os caras fizeram um gato, furou o painel e não resolveu meu problema. Não leva lá não. Mas espera aí, eu tenho um amigo ali que se ele não resolver, ninguém resolve. Aí eu, sério, ele, peraí, deixa eu falar. Aí ele ligou lá na oficina, acho que ele falou com você ou com seu pai. E aí bateu um papo, falou, pô, tem um cara aqui, não, legal, bonitão, usa óculos e tal. Cara, gente boa. Pega o carro aí pra arrumar, cara, e tal. Aí alguém atendeu, não sei se foi você ou seu pai, que na época nem tinha a Aline, falou assim, não, beleza, manda ele mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. E aí foi quando começou. Mandei a conversa, no outro dia tu me respondeu, me perguntou, e aí, como é que tá o carro? Aí eu falei, não, cara, eu acho que eu já dei uma noção de que eu entendia qual que era o problema. Porque assim, a gente tem que ser realista, né, com o que a gente tem, tem uma coisa assim que me marca muito que são assim, a gente tem que arcar sempre com as consequências do que a gente tem ou do que a gente faz. E aí eu acho que eu passei um pouco dessa noção para você ali no WhatsApp, e aí consegui chegar lá e a partir daí o negócio desenrolou. Aí, A gente deu para sentir que você tinha consciência do que você tinha na mão. Sabe que é um carro que tem as manutenções específicas, não é que é ruim ou bom, né? Mas tem umas manutenções muito específicas. Geralmente, a grande massa dos clientes que tem esse produto, esse carro, quando você passa um orçamento na grandeza que foi passado o primeiro, vai falar que eu sou louco, ia me xingar, ia falar que tá muito caro, que ia procurar o Zezinho de não sei aonde e tal. E sempre tinha grande recorrência disso. Por isso nós determinamos em não atender mais a marca. sim, E quando a gente conversou, você falou, cara, eu tenho noção, pô, isso aí vai me custar caro e tudo, nós sim. passamos. Até a princípio eu achei que não ia autorizar, Tu tá? falou aquela, mandou a bala. Eu falei, eu vou mandar aqui, ele vai pular fora e pra mim é um alívio, que eu não vou ter que mexer nessa merda, mas aí manda o Pix, na hora que você mandou isso, eu falei, não acredito, velho, nós vamos ter que fazer esse carro, tipo, porra, ia ser interessante pra empresa, um orçamento importante, mas sabe quando você falou, cara, será que vai valer esse dinheiro? Caramba, eu não sei. Mas executamos, estamos até hoje fazendo reparo, depois você Sim. indicou o Thiago. É porque assim, Pedro, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem de uma oficina mais mesmo que assim, né? A gente vai falar assim, a oficina canela seca de uma oficina mais premium. Porque quando você tem um produto que necessita de algo específico, ele tem que ser tratado de uma forma específica. Ele tem que seguir uma literatura específica, ele tem que estar embasado em algum estudo que foi feito, porque não adianta nada você tentar consertar algo muito atual e tecnológico com a marreta e a talhadeira, não vai dar certo. E essa, para mim, é o grande diferencial da oficina da Jacaré para as outras oficinas. Pô, obrigado. E uma analogia que eu gosto muito, que oficina para mim parece muito restaurante. Tem restaurante simples, limpo, com a comida boa, que atende aquele seu momento. Tem restaurante feio e sujo que o cara vai lá para comer só para matar a fome. Tem restaurante muito bonito, lindo, com a oficina com a cozinha podre. E tem o restaurante chique, com a cozinha aberta, com o meio ali, que é o que você promove hoje. Que é uma oficina aberta para o público nas redes sociais. É uma oficina bonita, é uma oficina que te traz é um outro tipo de satisfação além do serviço prestado. Você fica satisfeito de estar presente, de receber o carro, de tudo, e é uma coisa que eu vejo que você se preocupa, que a gente até trabalha muito nisso, de experiência, né? Mas, E quando ele me indicou pra você, ele falou que era uma oficina premium. Pra mim, leigo do momento, só frequentava oficina que meu pai, meu avô sempre usou. Ah, pronto, gourmetizaram a oficina também. É o din-din gourmet, é o bolo no pote gourmet, é isso e aquilo. E não, quando ele me indicou, eu entrei no Instagram, segui, vi o processo, vi o tipo de ferramenta que você usa, vi que não é
Igual aquele mecânico que, tô tentando tirar aqui, não deu certo, mete a marreta. Não, não é. O cara vai atrás pra saber por que que não tá saindo e tudo mais. E foi isso que me ganhou como cliente. Aí eu comprei esse último carro que você tá acompanhando. Primeira coisa que eu fiz na compra foi levar e fazer a revisão com você. Não sabia como estava o estado de revisão, tudo mais. Faz, independente de se foi feita um mês atrás, 3 meses, um ano. Faz a revisão e foi ali que você me ganhou como cliente, naquela primeira revisão. Uma pergunta, você como mecânico em Brasília, qual carro você indicaria para o seu melhor amigo em Brasília, levando assim, porque em outros lugares a gente vê os caras dando dica, né? Tipo, carro em São Paulo, carro no Rio, que são onde tem os maiores centros de automóveis e tal. Em Brasília, qual carro você indicaria pro seu melhor amigo hoje sendo mecânico? Caramba, tem muita opção, o mercado é vasto, a gente precisa entender qual o perfil desse amigo. O perfil que anda todo dia, pô, que Então, vai depende se tem trabalhar. filho, não tem, se é casado, não é. Então vamos resumir essa pergunta. Ó, não é para indicar marca, modelo. Vamos um perfil de motor, um perfil de alguma coisa para o cotidiano de Brasília hoje em dia. Um carro que tem esse motor, isso aqui vai atender muito bem Brasília hoje. Carro para dia a dia, para batidão do dia a dia, eu recomendaria um T-Cross 1.4. 1.4. Esse aí seria o carro batidão dia a dia. Se você tem condição para ter um carro já um pouco mais premium, para batidão e dia a dia, XC40 2.0 turbo. É um carro que tem uma mecânica muito boa, mas já tem uma manutenção mais salgada. Mas é um carro que vale a pena, é resistente, parrudo. Não quero ter problema. É, japonês, não tem saída. Toyota e Honda, esses aí são inquebráveis, é o terror de uma oficina. Em um sentido, né? De manutenções complexas, mas revisão, troca de óleo, filtro, todo carro tem que fazer, e esses carros são bons e baratos de manter. É, E quer ter uma coisa mais apimentada para dia a dia, Mercedes, né? Alguma Mercedes, uma C250, uma C300, para esse carro legal. E aí depois já é carro de muita grana que eu não E esses carros você tá atendendo lá na Jacaré hoje em dia. atende todos eles, né? Então por isso que a gente fala com propriedade, por analisar números, né? Uhum. E a gente analisa números de carros, recorrência de manutenção, Sim. complexidade de manutenção, custos. E tem um outro ponto também que é fornecimento de peça, disponibilidade de peça. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Que hoje a gente está fazendo lá manutenção em 2 carros que qualquer coisa é 45 dias para chegar. Sim. Então, talvez eu não recomendaria para o dia a dia, porque qualquer coisa você fica 45 dias sem carro. Uma curiosidade, Pedro, antes da pandemia, isso já acontecia com frequência de indisponibilidade de peça, de fornecedor que não responde direito e acaba confundindo as coisas só para te enganar? Tá? Ou foi alguma coisa, uma consequência mais atual desse novo cenário que a gente enfrenta? Eu acho que eles aprenderam muito com a pandemia, reduziram bastante estoque, inclusive os carros vêm hoje conectados via satélite para entender, poder um aviso de freio, você ainda tem uma margem de segurança aí que eles colocam um pedido, agendam e tal, não tem mais o estoque bate pronto igual antes, redução de custo, e a gente vê uma dificuldade nas autopeças que começaram a colocar metas, e quando chega fim de mês a gente tem uma recorrência maior de envios errados. Eles enviam peça errada, eles falam assim, em vez de falar não tem, eles falam tem, manda a peça errada fim de mês, bate a meta e quando você devolve, eu acho que ela não entra na métrica. Então a gente De- percebe em números que do dia 20 em diante, a recorrência de peça enviada errada, propositalmente pelos fornecedores, aumenta muito. E Uhum. hoje eu tive uma conversa com uma oficina e contei isso e o cara falou, bicho, caralho, como eu nunca vi isso, que ele me mostrou um erro, que ele mandou foto de um comando de válvulas de um carro, foto, medida, especificação em letra. O cara mandou totalmente errado. Se fosse só a letra, tudo bem, mas se eu olhava a roda fônica do comando, Nada a ver. nada a ver, ele mandou foto. Eu falei, que dia tu pediu? Ele, dia 29. Eu falei, tá aí, pô. E o cara mandou errado, foi pra bater a meta, e é uma Sim. peça cara. Tu vai devolver já no mês seguinte e não vai ser contabilizado. E ele continua batendo a meta dele. Sim. Então eles fazem isso e é uma sacanagem, porque ferra a gente na oficina e ferra a gente com o cliente. Prazo marcado, Sim. como é que tu explica? Ou até preço alterado, né? É. Que aí na hora da troca, não, a outra peça custa o dobro. E aí? E aí você que se vira com o seu cliente. Foda.